Durante séculos, prever o futuro foi território de profetas, astrólogos e oráculos. Reis consultavam videntes antes de declarar guerras. Impérios inteiros eram guiados por interpretações de sinais no céu. Mas algo mudou. Silenciosamente, sem mantos, sem templos e sem incenso. Surgiram máquinas que prometem fazer o que antes parecia sobrenatural, antecipar o que ainda não aconteceu. E desta vez, não estamos falando de crença. Estamos falando de dados. Hoje, algoritmos analisam bilhões de informações em frações de segundo. Eles observam padrões invisíveis ao olho humano, detectam tendências antes mesmo que especialistas percebam que algo está mudando. Essas máquinas, elas não veem o futuro como em um filme de ficção científica. Elas calculam probabilidades com base no passado e no presente. E muitas vezes acertam de forma assustadora. No mercado financeiro, por exemplo, sistemas automatizados realizam operações em microsegundos. Eles analisam o comportamento de investidores, notícias globais, flutuações políticas e até o humor coletivo nas redes sociais. Um simples tweet pode disparar reações em cadeia e as máquinas estão sempre observando, sempre aprendendo, sempre recalculando. Mas não é só dinheiro que está em jogo. Na área da saúde, modelos preditivos conseguem antecipar surtos de doenças antes que hospitais fiquem lotados, ao cruzar dados de buscas na internet, registros médicos e mobilidade populacional. Essas tecnologias conseguem identificar padrões iniciais de epidemias. Em alguns casos, alertas foram emitidos dias antes das autoridades perceberem oficialmente a gravidade da situação. O futuro da saúde já não depende apenas de médicos, mas de previsões algorítmicas. Na segurança pública, softwares analisam históricos criminais, localização geográfica e comportamento social para estimar onde crimes podem acontecer. A promessa é simples: agir antes que o pior aconteça. Mas isso levanta uma questão perturbadora. Se uma máquina prevê que alguém tem alta probabilidade de cometer um crime, como devemos agir? Estamos prevenindo ou estamos julgando antes do ato? No campo climático, supercomputadores simulam cenários para décadas à frente. Eles analisam correntes oceânicas, níveis de carbono, padrões atmosféricos e desmatamento, conseguem prever eventos extremos com cada vez mais precisão. Furacões, secas, enchentes, a antecipação salva vidas. Mas também revela um futuro desconfortável. As projeções não são otimistas se nada mudar. E então surge a pergunta inevitável: se as máquinas conseguem prever tendências globais, por que ainda tomamos decisões que nos levam a cenários negativos? A resposta pode estar na diferença entre prever e agir. Saber não significa mudar. Talvez o exemplo mais impressionante esteja no comportamento humano. Plataformas digitais utilizam modelos de aprendizado de máquina para prever o que você vai assistir, comprar ou até em quem vai votar. Antes mesmo de você perceber um desejo, o sistema já sugere algo. Não é coincidência, é cálculo. Cada clique, cada pausa em um vídeo, cada curtida é armazenada. O retrato digital que se forma é mais preciso do que muitos imaginam. Há casos documentados em que algoritmos identificaram gravidez antes mesmo da própria pessoa saber. Ao cruzar padrões de compra aparentemente insignificantes, a máquina detectou mudanças sutis no comportamento de consumo. O futuro não foi adivinhado, foi inferido. Mas quanto mais essas tecnologias evoluem, mais nos aproximamos de um dilema filosófico antigo: o futuro é fixo ou maleável? Se uma máquina prevê que determinada empresa vai falir, investidores podem abandonar o negócio, acelerando o colapso, a previsão altera o próprio resultado. Nesse caso, a máquina não apenas prevê o futuro, ela ajuda a criá-lo. Existe também o campo das previsões políticas. Modelos estatísticos analisam pesquisas, histórico eleitoral, indicadores econômicos e sentimento social para projetar resultados. Embora não sejam infalíveis, muitas vezes acertam com margem impressionante. No entanto,
eventos inesperados, menos crises, escândalos, desastres naturais podem alterar drasticamente o cenário. O imprevisível continua existindo e há algo ainda mais profundo acontecendo. À medida que delegamos decisões às máquinas, estamos permitindo que elas influenciem nossas escolhas futuras. Sistemas de recomendação moldam gostos. Algoritmos de navegação definem rotas. Modelos de crédito determinam quem recebe oportunidades. Aos poucos, o futuro deixa de ser apenas previsto. Ele passa a ser guiado. Mas até onde isso pode chegar? Pesquisadores trabalham modelos cada vez mais sofisticados, capazes de simular sociedades inteiras em ambientes digitais. Eles criam gêmeos virtuais de cidades para testar políticas públicas antes de aplicá-las no mundo real. É como se estivéssemos criando laboratórios do amanhã. Ainda assim, é importante lembrar: nenhuma máquina é mágica. Todas dependem de dados passados. E dados carregam vieses. Se o passado foi desigual, a previsão pode perpetuar essa desigualdade. Um algoritmo treinado com informações distorcidas pode reforçar preconceitos sem que ninguém perceba. O futuro projetado pode ser apenas a repetição ampliada de erros antigos. Existe também o risco da dependência excessiva. Quando confiamos cegamente nas previsões, corremos o risco de ignorar intuição, criatividade e fatores humanos imprevisíveis. Grandes transformações da história, menos revoluções, descobertas científicas. Movimentos culturais menos muitas vezes surgiram de eventos improváveis. O inesperado ainda é parte essencial da experiência humana. Ao mesmo tempo, é impossível negar o poder dessas tecnologias. Elas aumentam nossa capacidade de planejamento, permitem antecipar crises econômicas, otimizar cadeias de suprimento, prever falhas em equipamentos industriais antes que ocorram. Em fábricas modernas, sensores detectam vibrações mínimas que indicam desgaste. A máquina sabe que vai quebrar antes da falha acontecer. Isso economiza bilhões. O ponto central talvez não seja se as máquinas podem prever o futuro. A pergunta mais importante é: o que faremos com essas previsões? Vamos usá-las para construir sociedades mais justas, eficientes e sustentáveis? Ou para concentrar ainda mais poder nas mãos de poucos? Estamos vivendo um momento único na história. Nunca tivemos tanto acesso à informação, nunca tivemos sistemas tão complexos analisando nossa realidade em tempo real. O futuro, que antes parecia distante, misterioso, agora é constantemente modelado por equações invisíveis. E, no entanto, existe algo que nenhuma máquina consegue calcular completamente: a capacidade humana de surpreender. Podemos mudar hábitos, podemos criar novas tecnologias, podemos romper padrões históricos, podemos decidir agir contra as projeções. Talvez o verdadeiro poder não esteja na previsão em si, mas na consciência que ela traz. Quando sabemos para onde estamos indo, temos a chance de alterar o curso. As máquinas podem apontar caminhos prováveis, mas ainda somos nós que escolhemos a direção final. No fim das contas, essas máquinas não são oráculos, são espelhos sofisticados do nosso comportamento coletivo. Elas observam quem fomos para estimar quem poderemos ser. O futuro que elas projetam, é construído a partir das nossas próprias ações. E isso leva a uma conclusão inquietante. Se o amanhã parece previsível, talvez seja porque estamos repetindo padrões. Se quisermos um futuro diferente, precisaremos agir de forma diferente. Nenhum algoritmo pode fazer isso por nós. As máquinas podem prever tendências, probabilidades e cenários. Podem alertar, sugerir e calcular, mas a decisão final, menos mudar ou continuar menos ainda, pertence à humanidade. O futuro pode até ser estimado em gráficos e modelos matemáticos, mas ele continua sendo escrito, todos os dias, por escolhas humanas. E talvez seja exatamente isso que torna tudo tão fascinante. Estamos criando ferramentas capazes de antecipar o amanhã, enquanto ainda mantemos o poder de transformá-lo.